Abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Leremos do versículo 17 ao versículo 34. Eu já falei pela manhã, mas alguns irmãos não estavam. Eu expliquei, justifiquei que nós invertemos a ordem da exposição, que seria hoje do versículo 1 ao 16. Mas considerando que hoje é o dia de ceia do Senhor, eu achei apropriado inverter, porque o texto exatamente fala sobre o significado e as implicações da ceia. Então, acredito que é mais didático para nós. E se o Senhor Deus permitir, no próximo domingo, abordaremos o texto do versículo 11 ao 16. Por isso, essa inversão. 1 Coríntios 11, 17 ao 34. O tema da nossa mensagem é a ceia do Senhor. Significado e implicações. A ceia do Senhor, significado e implicações. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Amém. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua bendita palavra. E nós queremos pedir que o Espírito que a inspirou tome cativa a nossa mente, a obediência de Cristo. E mais uma vez, o Senhor Jesus seja exposto, crucificado diante dos nossos olhos. Sobretudo nesta noite, quando vamos participar da mesa do Senhor. Ajuda-nos a compreender o seu significado e as implicações desse sacramento para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ápice da comunhão da igreja não está em suas reuniões sociais, em dias comemorativos, ou mesmo em seus cafés e ceias de comunhão. O ápice da comunhão da igreja está em reunir-se
Essa igreja é a mesa do Senhor. A Santa Ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus para fortalecer a fé do seu povo, para proclamar a sua morte, até que ele venha, e para alimentar espiritualmente aqueles que nele creem. Ao redor dessa mesa, Cristo, o anfitrião do banquete, sela o seu amor e nutre o seu corpo. Ao redor dessa mesa, a igreja, por sua vez, celebra a comunhão com Cristo, a comunhão uns com os outros, e renova a sua esperança na consumação do reino de Deus. Entretanto, meus irmãos, tragicamente, é possível participar dessa celebração pactual e, ao invés da bênção que ela carrega, receber reprovação e juízo da parte do Deus que a instituiu. Era o que acontecia em Corinto. Ao chegarmos aqui no capítulo 11, nós observamos um novo bloco temático que vai do capítulo 11 ao fim do capítulo 14, onde Paulo vai tratar sobre diversas questões litúrgicas, isto é, ligadas ao culto. E aqui encontramos mais uma reprimenda do apóstolo àquela igreja, desta vez referente à ceia do Senhor. Paulo escreve no verso 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Nisto que eu vou falar, que eu vou prescrever, eu não tenho nada para elogiar vocês, nem reconhecer, porque o ajuntamento de vocês não é para melhor, e sim para pior. Essa declaração, ela contrasta com o que Paulo havia falado no início do mesmo capítulo. Se você observar o verso 2, ele vai falar o contrário. De fato, ele diz ali: eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Ali ele começou ressaltando que havia aspectos da prática coríntia em relação ao culto que eram dignos de reconhecimento. Aqui, porém, numa das áreas mais importantes, referente ao sacramento da ceia, eles pecavam gravemente. A ceia fora tão desfigurada naquela igreja, que poucos versículos depois, Paulo chega a asseverar, no verso 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Que declaração ousada e dura. Aquela igreja continuava reunindo-se. Irmãos, é possível isto, preste atenção. É possível reunir-se, partindo o pão e bebendo do cálice, mas conforme o apóstolo fala sobre Corinto, aquilo não é mais chamado propriamente de ceia do Senhor. Os coríntios conservavam a forma, mas haviam perdido o significado. Eles permaneciam ao redor da mesa, mas já não celebravam aquilo para o que Cristo havia instituído. É possível que você se acostume de tal maneira com os ritos da nossa fé, que você os pratique sem nenhum significado, esvaziado de seu significado. Os coríntios permaneciam ao redor da mesa, mas já não celebravam aquilo para o que Cristo havia instituído. Isso nos leva a algumas perguntas fundamentais para a nossa própria autoavaliação. Como uma igreja pode celebrar a ceia do Senhor de tal maneira que o sacramento perde a sua autenticidade? Como aquilo que Deus ordenou para ser meio de bênção pode tornar-se ocasião de juízo? Com os coríntios parecia estar acontecendo aquilo que o Senhor denuncia em Malaquias, ao repreender os sacerdotes. O Senhor, ele falando aos sacerdotes, ele diz: eu vou amaldiçoar, no capítulo 2, do verso 2 de Malaquias, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Deus ordenou, meus irmãos, os ritos e sacramentos para serem meios de bênção. Mas quando eles não são dignamente
executados, o Senhor transforma, amaldiçoa aquilo que é nossa bênção. Pense nisso, pense nesse paradoxo. Então, como aquilo que Deus ordenou para ser meio de bênção pode tornar-se ocasião de juízo? A resposta a essas perguntas essas respostas dependem de compreendermos, antes de tudo, o que é um sacramento. E você precisa entender aqui. Ao longo da história da igreja, poucos documentos resumiram de maneira tão clara o ensino sobre isto quanto a Confissão de Fé de Westminster. Ela não substitui a autoridade das Escrituras, ela é norma normata, para aqueles que estão acompanhando o estudo na quarta-feira. Mas ela sistematiza de maneira fiel aquilo que as Escrituras ensinam. E em seu capítulo 27, no parágrafo 1º, a Confissão de Fé declara, e aqui está uma lição para quem está matriculado na classe dos catecúmenos. Isso aqui é uma das lições sobre os sacramentos. Agora partindo de um único texto. Assim diz a Confissão de Fé: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para, primeiro, representar Cristo e seus benefícios. E segundo, confirmar o nosso interesse nele. Bem como, terceiro, para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. E quarto, solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Vou repetir essa definição, porque ela é bem precisa. Os sacramentos, aí apontando tanto o batismo como a ceia, são santos sinais e selos do pacto da graça, instituídos imediatamente por Deus para representar Cristo e seus benefícios. E, em segundo lugar, confirmar o nosso interesse nele. Bem como, em terceiro lugar, para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. E quarto e último lugar, para solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Guardemos na memória, meus irmãos, essa definição, pois ao longo desta exposição nós veremos que cada uma dessas afirmações encontra sólido fundamento na argumentação do apóstolo Paulo, pois a ceia do Senhor não é um rito criado pela igreja, nem por uma tradição meramente humana. A ceia do Senhor foi instituída diretamente, a palavra imediatamente aí não se refere a tempo, mas sem mediação, por Cristo, o próprio Deus, e possui um significado tão profundo que não pode ser celebrada a reboque da nossa criatividade. Nós não podemos inventar, nem acrescentar nada, nem tirar nada dela. É justamente porque os coríntios haviam perdido de vista esse significado que Paulo lhes dirige uma das mais severas repreensões de toda a epístola. E faremos bem, irmãos, em atentar, porque é algo que vamos fazer nesta noite. Nessa passagem, nós aprenderemos o que eu posso resumir na seguinte proposição. Proposição aqui é uma afirmação resumida do que é a mensagem. E a proposição é a seguinte: a ceia do Senhor é o sacramento pelo qual Cristo proclama a sua morte e alimenta espiritualmente o seu povo. Por isso, ela deve ser celebrada dignamente, com fé, santo temor e em unidade como corpo de Cristo. Eu vou repetir. A ceia do Senhor é o sacramento pelo qual Cristo, próprio Cristo, Ele é o arauto, Ele é o pregador, proclama a sua morte e alimenta espiritualmente o seu povo. Por isso, ela deve ser celebrada dignamente, com discernimento, com santo temor e em unidade como corpo de Cristo. Para compreendermos a gravidade do problema, nós precisamos conhecer um pouco do contexto em que essa igreja vivia. Você já deve saber, você que está acompanhando a série de exposições, que Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo romano, do mundo especialmente grego. A sua localização privilegiada favorecia o comércio,
atraía pessoas de diversas regiões do império e fazia dela uma cidade marcada, de um lado, pela prosperidade econômica e pela diversidade cultural, mas também, de outro lado, por profundas desigualdades sociais. Só uma curiosidade: na mesma cidade conviviam comerciantes muito ricos, patronos influentes, artesãos, trabalhadores livres, libertos e escravos. Essas duas últimas classes eram as mais pobres. Os libertos não eram mais escravos, porém, eles não tinham recursos. E de uma população de cerca de 600 a 800 mil habitantes, cerca de 2/3 eram dessas duas últimas classes. Cerca de 400 a 500 mil dos coríntios eram escravos ou libertos, muito pobres. Então a mão de obra e escrava e os libertos formavam a base da vida urbana sob o domínio do Império Romano. Naturalmente, essa diversidade também estava presente na igreja, porque o Evangelho sempre reuniu pessoas que, segundo os padrões da sociedade, dificilmente se sentariam à mesma mesa. Mas ele começou quebrando talvez a maior barreira entre judeus e gentios. Aqui em Cristo, ricos e pobres, senhores e escravos, judeus e gentios, homens e mulheres, haviam sido feitos um só povo. Entretanto, meus irmãos, embora o Evangelho tivesse transformado sua identidade, muitos cristãos de Corinto ainda pensavam e viviam segundo os valores da cultura em que estavam inseridos. Nós vimos isto em várias outras ocasiões nessa epístola, porque a mentalidade greco-romana ainda influenciava profundamente o seu comportamento. Essa influência era especialmente evidente nas refeições comunitárias. Os coríntios tinham as refeições nos cultos pagãos e as refeições que eram congraçamentos entre amigos. Embora, em tese, os gregos apreciassem o ideal de igualdade, nos banquetes a prática era bem diferente. As refeições realizadas na casa, geralmente, dos patronos, daqueles que eram mais ricos, elas obedeciam rigorosamente à posição social de cada indivíduo. Os mais importantes, eles ocupavam o triclínio. O triclínio era o melhor recinto da casa, reservado aos convidados de maior prestígio, onde era servida a melhor comida. Quando o número de participantes era maior do que cabia no triclínio, você tem, as outras pessoas eram acomodadas no átrium, um ambiente mais amplo, porém menos privilegiado. Então, além da diferença dos lugares, havia também diferença na qualidade da comida e do vinho servido aos convidados. Assim, até mesmo durante uma refeição, a posição social de cada pessoa ou a relação que ela tinha com o anfitrião era constantemente reafirmada e era mantida. Infelizmente, essa lógica mundana infiltrou-se na igreja de Corinto. Os patronos, os que tinham mais dinheiro, eram os que normalmente recebiam a igreja para esses momentos. Mas, mais do que isso, irmãos, a igreja de Corinto conseguiu piorar essa estratificação social. Nós devemos ter em mente que a refeição da igreja, ela tinha sua origem não nas refeições pagãs, por óbvio, mas ela tinha sua origem na refeição pascal judaica, que celebrava a redenção realizada pelo Senhor Deus em favor do seu povo. Você lembra? Até os escravos deveriam participar dessa ceia. O evento correspondente na igreja era chamado pelos cristãos de ágape. É a palavra grega mais utilizada para o amor cristão, que, aliás, foi tirada da prateleira, não era muito usada pelos gregos, e os cristãos a retiraram para destacar a natureza distinta, sobrenatural do amor cristão. Essa palavra, por exemplo, ocorre no original em Judas capítulo 1, verso 12, onde o escritor vai denunciar alguns homens carnais que se banqueteavam. Ele diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, etc.
essa expressão, vossas festas de fraternidade, no grego é vossas agapai, que é o plural de HP. Então, essa era a palavra chamada para esses banquetes que culminavam com a ministração da ceia do Senhor, era a palavra amor, ágape. No entanto, os cristãos coríntios passaram a tratá-la segundo o modelo dos banquetes das associações religiosas greco-romanas. Em vez de expressar a nova realidade criada pelo Evangelho, eles reproduziam exatamente as mesmas distinções sociais e até algumas práticas existentes fora da igreja. É justamente esse contraste que explica a severidade de Paulo aqui. A mesa do Senhor havia sido instituída para manifestar a unidade do povo da aliança, mas os coríntios a transformaram num espaço de privilégios, humilhação, divisão e excessos. Aquilo, portanto, que deveria, meus irmãos, anunciar a reconciliação produzida pela cruz, passou a refletir os valores de uma sociedade marcada pelo orgulho, pelo status social, pela discriminação, pela intemperança e pelo egoísmo. É nesse contexto que devemos ouvir a repreensão de Paulo. A sua preocupação não era simplesmente corrigir problemas de etiqueta à mesa. O que estava em jogo era a própria natureza da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Ao agir daquela maneira, os coríntios já não compreendiam o significado do sacramento que celebravam. É isso que Paulo passa a demonstrar. Eu quero resumir a reprimenda e instrução da palavra de Deus em alguns princípios sobre o significado da ceia e suas implicações, no texto que traz o que eu considero a mais robusta teologia da ceia. Então prepare-se, concentre o seu coração, porque o que nós temos nesse texto é um banquete espiritual que vai nos trazer uma robusta teologia da ceia. E eu quero resumir em alguns princípios sobre o significado da ceia e as suas implicações sobre a forma como participamos dela. E o primeiro princípio está nos versos 17 a 22 e eu resumo da seguinte maneira: a ceia do Senhor é a celebração da unidade da igreja como corpo de Cristo. É muito simples e fácil e claro. A ceia do Senhor é uma celebração, ou a celebração da unidade da igreja como corpo de Cristo. Observe que Paulo inicia esta sessão de maneira surpreendente. Depois de elogiar no início do capítulo os coríntios por conservarem algumas tradições relacionadas ao culto, no verso 2. Agora ele diz no verso 17, olhe comigo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. O problema não era o fato de eles se reunirem, eles continuavam frequentando os cultos, observando a liturgia, celebrando os sacramentos, e eu diria que eles até repetiam corretamente as palavras da instituição. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, etc. O problema, meus irmãos, era que suas reuniões, que iniciavam com um jantar, já não produziam edificação, mas prejuízo espiritual. Crente, preste atenção. Você pode participar de um rito genuinamente cristão em sua forma, e isso trazer para você prejuízo espiritual por causa da atitude do seu coração ao participar desse rito. Aquilo que Deus havia instituído para fortalecer sua igreja estava sendo transformado, meus irmãos, em ocasião de pecado e disciplina. O motivo dessa severa repreensão aparece logo em seguida, no verso 18, observe comigo. Porque antes de tudo, estou informado, alguém falou para Paulo, talvez por meio de carta. Estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Já ouvimos sobre isso, não foi? Capítulo 1, verso 10. Porém, diferentemente do que já vimos anteriormente, Paulo não está falando aqui de desentendimentos pessoais. Ao longo dessa carta ele já tratou em diversas ocasiões de divisões, provocadas, por exemplo, por preferência por líderes, nos capítulos 1 a 4.
por disputas judiciais, no capítulo 6, e até por questões de consciências, no capítulo 8 a 10, capítulos 8 a 10. Agora, porém, ele denuncia uma divisão que se manifestava justamente no evento em que a igreja deveria expressar mais visivelmente a sua unidade, a celebração da ceia do Senhor. Isso nos ajuda a compreender um aspecto fundamental da natureza da ceia. Ela não é primariamente uma experiência individual. Por isso não faz sentido tomar a ceia na frente de uma televisão, pegando o seu cálice e o seu vinho de qualquer maneira, enquanto o suposto apóstolo está lá do outro lado ministrando. A ceia do Senhor é uma celebração da comunhão do povo da aliança. Paulo fala várias vezes, no mesmo lugar, é presencial. Ao nos assentarmos à mesa do Senhor, meus irmãos, não apenas afirmamos nossa comunhão com Cristo, nós afirmamos também nossa comunhão uns com os outros. É exatamente isso que nossos pais na fé resumiram na confissão de fé, ao afirmarem que os sacramentos servem também, como nós vimos, para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. A mesa identifica visivelmente o povo de Deus. Ela declara que todos os que dela participam pertencem ao mesmo Senhor, foram alcançados pela mesma graça e fazem parte do mesmo corpo. Lembremos-nos que Paulo já havia, inclusive, chegado a afirmar, você lembra no capítulo 10, verso 17, que nós, embora muitos, somos unicamente um pão, nós nos tornamos pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Observe a força dessas palavras. A união mística com Cristo nos une espiritualmente uns aos outros. É precisamente essa verdade que os coríntios estavam negando. Para entendermos a gravidade do que acontecia, precisamos recordar novamente o contexto que vimos há pouco. Nos banquetes do mundo greco-romano, o anfitrião distribuiu os lugares conforme a posição social de cada convidado. Os mais importantes no triclínio, os demais acomodados no átrio. Uns recebiam os manjares, outros recebiam comida e vinhos inferiores. Até a mesa servia para reforçar as diferenças sociais. Mas a mesa do Senhor não funciona assim. Enquanto os anfitriões desse mundo, portanto, acolhem pessoas e distribuem honra segundo a sua importância, que é medida pelo status social ou por preferências pessoais, Cristo reúne pecadores alcançados pela mesma graça, nivelando todos ao pé da cruz. Enquanto os banquetes do mundo, meus irmãos, reafirmam distinções, a mesa do Senhor proclama que existe um só corpo, um só Senhor e uma só fé. Os coríntios, porém, inverteram completamente essa lógica. Em vez de permitirem que a mesa transformasse sua maneira de viver, eles reproduziram os valores da sociedade secular, importando para a comunidade dos santos a mesma hierarquia, o mesmo orgulho e o mesmo espírito de distinção que caracterizavam os banquetes pagãos. Por isso que Paulo afirma no verso 20, observe comigo: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Como se nós estivéssemos aqui prestes a participar do pão e do vinho, e Paulo está dizendo: isso que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor. Não porque há qualquer problema nos elementos, não porque houve deturpação da palavra da instituição, mas porque na prática vocês estão negando aquilo que vocês proclamam de maneira dramatizada na ceia. Que declaração extraordinária! Não é a ceia do Senhor. Eles continuavam comendo pão e bebendo cálice, pronunciando as palavras da instituição, mas já não celebravam aquilo que a ceia significava. Observe aí que nos versículos 21 e 22, Paulo explica por que eles não tomavam a ceia. Não era a ceia do Senhor que eles estavam tomando. Ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ao que tudo indica, meus irmãos, cada pessoa ou família levava alguma contribuição para o banquete. Era um jantar compartilhado, como nós fazemos em nossos cafés e ceias de comunhão.
Como muitos estudiosos observam, provavelmente os escravos que não tinham direitos e alguns trabalhadores que eram obrigados a trabalhar mesmo nesse dia santo, só participavam da ceia depois de concluída a sua jornada de trabalho. Quando finalmente chegavam à reunião da igreja, os mais abastados já haviam se empanturrado de tal modo que não deixavam nem mesmo a comida de qualidade inferior. Eles avançavam na mesa e comiam tudo o que estava ali. Às vezes até, pelo que Paulo está dizendo, parece que cada família que levava a ceia consumia sua própria ceia e não compartilhava com as demais famílias. Irmãos, nem mesmo a comida de qualidade inferior. É o que Paulo denuncia, ele diz: pasme, há quem tenha fome. Como se a gente estivesse aqui no café de comunhão, alguém não almoçou, não tomou café, não tinha nada para comer, e a oportunidade que tem para comer é aquele café. E todo mundo avança na mesa, e aquela pessoa fica sem comer e volta para casa com fome, depois de participar de um banquete, sem poder desfrutar dele. Para muitos irmãos, entendam, lembra do que eu falei do contexto social? Muitos escravos, muitos libertos pobres, para eles aquela seria a única refeição digna na semana. Durante toda a semana era uma ração. E eles não tinham tempo de comer em casa. É nesse sentido que eu afirmei no início que os coríntios faziam pior do que seus compatriotas pagãos, porque eles não estavam nem a servir comida inferior ou vinho inferior, eles não estavam deixando nada. Mas pior ainda, Paulo diz: há também quem se embriague. Pense nisso. Havia gente bêbada na festa cristã. Percebam o contraste. Na igreja de Cristo, aqueles que deveriam ser recebidos como irmãos eram tratados segundo os mesmos critérios que vigoravam na sociedade pagã, com um agravante. É aquilo que deveria ser, além do significado espiritual, uma oportunidade para oferecer uma refeição digna aos menos favorecidos, transformava-se numa ocasião para fazê-los passar mais fome. O dia que eles poderiam ter a refeição mais digna era um dia que eles passavam mais fome. Por isso Paulo os confronta duramente. Veja o verso 25. Vocês não têm casa onde comer e beber, não? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Além da fome, a pessoa passava vergonha. Notem a força dessas palavras. O problema aqui não é só falta de educação, ela também está presente. Mas mais do que isso, eles estavam desprezando a igreja de Deus. A ofensa contra os pobres era, na verdade, uma ofensa contra o próprio corpo de Cristo e, portanto, contra o próprio Cristo. E essa observação prepara o que Paulo desenvolverá mais adiante, quando afirmará que quem não discerne o corpo, come e bebe juízo para si, no verso 29. Antes de discernir o pão, portanto, era preciso discernir a igreja, que é o corpo de Cristo, reunido ao redor da mesma mesa. Mais uma vez, a confissão de fé ilumina essa passagem, ao afirmar que os sacramentos solenemente obrigam os participantes ao serviço de Deus em Cristo. A oportunidade que eles tinham de servir os irmãos com a sua prosperidade, eles os deixavam passar privações. Participar da mesa, irmãos, implica viver de maneira coerente com aquilo que ela proclama. Não é possível confessar comunhão com Cristo enquanto você despreza aqueles pelos quais o mesmo Cristo morreu. Aqui encontramos uma aplicação indispensável para a igreja de nossos dias. Talvez não repitamos exatamente os abusos de Corinto, mas podemos cair no mesmo pecado. Sempre que nós, preste atenção, que essa é a aplicação, sempre que nós permitimos que distinções de classe social, posição econômica, escolaridade, influência ou, o que talvez seja mais frequente em nosso meio, afinidades pessoais ou qualquer outro critério humano determinem a forma como tratamos os nossos irmãos, nós estamos negando o que proclamamos
na ceia. Toda vez, meus amados, que os valores do mundo entram na igreja e passam a definir nossos relacionamentos, estamos negando aquilo que celebramos na mesa do Senhor, pois a ceia não apenas anuncia a reconciliação entre Deus e o pecador, ela anuncia também a reconciliação dos pecadores entre si. Quem participa da mesa, portanto, deve fazê-lo lembrando que ali não existe distinção entre ricos e pobres, importantes e insignificantes. A ceia é para nos lembrar que não existe diferença entre superiores e inferiores. E preste atenção principalmente aqui, nem entre melhores amigos e meros conhecidos recém-chegados na igreja. O que há apenas diante da mesa do Senhor são pecadores miseráveis, alcançados pela mesma graça, assentados à mesma mesa, sem compartimentos, servidos pelo mesmo Senhor e pertencentes ao mesmo corpo. Sabe por que eu e os presbíteros assentamos à frente? Sabe por que os presbíteros estão à frente? Porque eles distribuem, porque eles são os garçons dessa mesa. Essa é a simbologia. Os pastores estão a alimentar o rebanho, servindo-os. Eles são os garçons. Quando um presbítero estender, não veja como alguém superior, veja como um garçom que está servindo a mesa. Porque a ceia do Senhor é a celebração da unidade da igreja como corpo de Cristo. Em segundo lugar, Paulo nos ensina, dos versos 23 a 26, que a ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada da morte de Cristo. Você que vai entrar na classe dos catecúmenos com a permissão de Deus, você vai ouvir isso de novo. A ceia do Senhor é uma proclamação dramatizada da morte de Cristo. Se o primeiro princípio nos ensinou que a ceia celebra a unidade do povo de Deus, agora nós podemos perguntar de onde procede essa unidade. O que torna possível que pessoas tão diferentes, outrora separadas pelo pecado, assentem-se hoje à mesma mesa? A resposta de Paulo nos conduz diretamente ao centro do Evangelho: Cristo crucificado. Irmãos, é por isso que depois de denunciar os abusos dos coríntios, o apóstolo não apresenta novas regras de etiqueta, nem propõe uma melhor organização da refeição. Ele faz algo muito mais profundo. Conduz a igreja de volta ao momento, aquele memorável momento que devemos meditar, que devemos ter em mente com todo o temor e tremor, e ao mesmo tempo alegria. É o momento em que o próprio Senhor, o próprio Deus encarnado, instituiu a ceia. Por isso Paulo diz no verso 23, acompanhem comigo: porque eu recebi, não de homem algum, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele usa aquela linguagem da tradição passada, tal como foi recebida. Essa linguagem não é acidental. Os verbos receber e entregar eram utilizados para a transmissão autorizada de um ensino, recebido cuidadosamente e preservado. O apóstolo já havia utilizado no verso 2 a louvar os coríntios naquilo em que retinham as tradições, tal como haviam recebido dele. E ele voltará a utilizá-las em 1 Coríntios 15, de 1 a 3, para enfatizar o conteúdo inalterável do evangelho que lhes pregou. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele diz ali que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, nessa fraseologia, Paulo está a dizer que não está propondo uma solução pessoal para os problemas em Corinto. A resposta para os abusos da igreja encontra-se na própria instituição da ceia feita por Cristo. Observe então aqui o contraste. Concentre-se aqui comigo. Os coríntios olhavam para a mesa e viam um banquete. Esse é o ponto. Cristo olha para a mesa e vê a cruz, a sua cruz. Os coríntios enxergavam uma oportunidade para se empanturrar e satisfazer seus próprios interesses.
Cristo transformou aquela refeição na proclamação do maior ato de amor e autonegação da história. É por isso que Paulo recorda cuidadosamente as palavras do Senhor. Se você ler os evangelhos e você ler as palavras de Paulo, você vai ver que é a mesma coisa, mesma fraseologia. Jesus, na noite em que foi traído, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Veja, os coríntios, com sua atitude, estão dizendo: essa é a minha ceia, é a ceia da minha família. Jesus está dizendo: isto é o meu corpo, mas está oferecendo, repartir entre vós. Fazer isto em memória de mim. E Paulo enfatiza a solene declaração, que a solene declaração foi feita quando? Na noite em que nosso Senhor foi traído. Na noite em que ele foi traído por um dos seus discípulos, ele celebrou a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Percebam que em nenhum momento a atenção é dirigida ao pão ou ao cálice em si mesmos, ou mesmo ao celebrante. Toda a atenção converge para Cristo e para a sua morte. É exatamente isso, meus irmãos, que a Confissão de Fé de Westminster afirma quando diz que os sacramentos foram instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios, como vimos. Os elementos da ceia funcionam como sinais visíveis que apontam para o Salvador crucificado. Eles representam o seu corpo entregue, seu sangue derramado e todos os benefícios espirituais conquistados por sua obra redentora. É por isso que gosto de definir a ceia como uma proclamação dramatizada da morte de Cristo. A ceia é o único teatro ordenado por Deus. O pão e o vinho são as únicas imagens do próprio Senhor que são ordenadas pelo Senhor Deus. A ceia proclama com imagens e figuras aquilo que a pregação anunciou. Se a palavra prega Cristo aos nossos ouvidos, a ceia prega Cristo aos nossos olhos. Por meio do pão partido e do cálice repartido, o evangelho é colocado diante de nós. Cristo é exposto, crucificado, diante de nós de maneira visível. Entretanto, irmãos, há ainda uma dimensão que não podemos perder de vista. Cristo disse: fazei isto em memória de mim. O pano de fundo dessas palavras é a própria Páscoa judaica. Se você observar em Êxodo 12, Êxodo 13, ela é chamada de memorial. Na celebração da Páscoa, Israel celebrava liturgicamente a grande obra redentora realizada por Deus em favor do seu povo ao libertá-los do Egito. Assim também acontece na ceia. Ao participar dela, a igreja anuncia continuamente a morte de Cristo como o evento definitivo da nossa redenção. É por isso que nós não temos que celebrar a Páscoa. Nós até podemos aproveitá-la para pregar o Evangelho, usá-la como uma espécie de método ou de instrumento para levar as pessoas a entender o significado, mas a nossa Páscoa é celebrada na ceia. Paulo diz isso em 1 Coríntios 5, quando ele fala: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Então, essa verdade lança luz sobre um texto paralelo extremamente importante. Escrevendo aos Efésios, você lembra, no capítulo 2 de Efésios, versos 14 a 16, Paulo afirma que Cristo, por meio da sua morte, é a nossa paz. Pois ele derrubou a parede de separação que existia entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo homem. Percebam a ligação. No primeiro ponto, vimos que a ceia celebra a unidade da igreja. Agora compreendemos por quê. Essa unidade não nasceu da tolerância humana. Ela não nasceu de nenhuma ideologia igualitária, nem da afinidade entre as pessoas, nem de um sentimento espontâneo de fraternidade. Essa unidade nasceu da cruz. Foi ali que Cristo reconciliou pecadores com Deus e, ao mesmo tempo, os reconciliou entre si. É precisamente por isso que participar da ceia, enquanto eu desprezo um irmão, ou eu alimento ódio ou mágoa contra ele, constitui uma contradição tão grave. A mesa proclama exatamente aquilo que esse comportamento nega.
Chegamos então, irmãos, a uma aplicação muito importante. Toda vez que participamos da ceia, estamos proclamando algo ao mundo e a nós mesmos. E precisamos, por isso, nos preparar adequadamente. Paulo diz, porque, verso 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o que fazeis? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba aqui, portanto, que a ceia possui um caráter profundamente missionário e escatológico, porque ela anuncia ao mundo que nossa esperança está exclusivamente no sacrifício de Cristo, e anuncia à própria igreja que aquele que morreu e ressuscitou reina soberanamente e voltará para consumar o reino. Cada celebração da ceia, meus irmãos, é um sermão silencioso, porém eloquente, que proclama o evangelho até o dia em que não precisaremos mais dos sinais, porque veremos face a face aquele para quem eles sempre apontaram. Não é sem razão, portanto, que a igreja do primeiro século terminava a ceia com a palavra litúrgica Maranata, que significa vem nosso Senhor, vem agora, Senhor. Até aqui, irmãos. Então nós estamos vendo que a ceia é uma proclamação dramatizada da morte de Cristo. Então até aqui vimos que a ceia celebra a unidade da igreja e proclama a morte de Cristo. Agora precisamos responder a uma terceira pergunta implícita. Como essa obra de Cristo é aplicada e confirmada ao seu povo na celebração da ceia? A resposta pode ser resumida em nosso terceiro princípio. Versos 25 e 26. A ceia do Senhor sela a nova aliança e comunica espiritualmente os benefícios de Cristo. A ceia do Senhor sela a nova aliança e comunica espiritualmente os benefícios de Cristo, os benefícios da obra de Cristo. Nós vemos esse princípio nas próprias palavras do Senhor mencionadas por Paulo. E aqui nós temos um aprofundamento dessa teologia da ceia que é muito importante, muito caro à nossa tradição reformada. Observe no verso 25 o que diz o Senhor. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ele toma o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, esta declaração, eu não sei se você percebe, é de uma riqueza extraordinária. Porque na exposição do capítulo 10, nós vimos que Paulo já havia ensinado a mesma doutrina. Lá no verso 16 do capítulo 10, ele diz, porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Este cálice, não é ele a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ali já aprendemos que a ceia não é um simples símbolo ou memorial desprovido de realidade espiritual. Ela é verdadeira comunhão, koinonia com Cristo. Agora, ao registrar as palavras da instituição, Paulo amplia essa compreensão. O Senhor não diz apenas que o cálice aponta para a nova aliança, que ele representa a nova aliança, ele declara, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Irmãos, é precisamente daqui, observe bem, igreja, aprendam sua própria teologia. É precisamente daqui que extraímos a base de uma das mais belas categorias da teologia reformada. Quando Cristo identifica o cálice com a nova aliança, ele estabelece entre o sinal visível, pão e vinho, e a realidade espiritual significada, a morte de Cristo, aquilo que a confissão de fé chamou de união sacramental. Nossos pais na fé captaram muito bem esse ensino ao declarar, no mesmo capítulo 27, parágrafo 2, em todo o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada, e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Veja, o sinal, sangue, o nome dele é atribuído à nova aliança. Isto é a nova aliança, percebe? Então essa afirmação nos ajuda a compreender a linguagem das Escrituras. O cálice não se transforma na nova aliança. O pão não se transforma no corpo físico de Cristo.
Mas também não estamos diante de meros símbolos ou de simples recursos pedagógicos. Por instituição divina, existe entre o sinal visível e a realidade espiritual significado, uma relação tão verdadeira que a própria Escritura pode atribuir ao sinal o nome daquilo que ele significa. Irmãos, aqui é muito importante porque essa compreensão distingue a posição reformada, para você que está aprendendo a teologia reformada, essa compreensão distingue a posição reformada, de um lado, da doutrina da transubstanciação, não se transforma fisicamente no sangue e no corpo, mas de outro lado, distingue a posição reformada do memorialismo. Algumas igrejas não chamam de sacramento apenas de ordenança, é apenas o memorial. Nós não cremos que os elementos mudem de substância, não cremos na transubstanciação, mas também não cremos que a ceia seja apenas um exercício de lembrança, de memória. Cremos que por meio desses sinais instituídos por Cristo, o Espírito Santo, presta atenção, quando alguém disser que a igreja presbiteriana não acredita no Espírito Santo, mais uma vez eu estou dizendo, o Espírito Santo comunica verdadeiramente aos crentes os benefícios da obra redentora do Salvador. É exatamente por isso que a confissão de fé prossegue afirmando no parágrafo 3 do mesmo capítulo: a graça significada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes. Não há poder no pão, não há poder no vinho. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Que maravilha a nossa confissão de fé, não é? Norma normata, que reproduz finalmente a norma normans, a palavra de Deus. Percebem o equilíbrio dessa declaração? A eficácia da ceia não está no pão, não está no vinho, não está no ministro, não está na igreja. Ela está na ação soberana do Espírito Santo, que utiliza a palavra e o sacramento. Utiliza a palavra e o sacramento para fortalecer a fé daqueles que participam da mesa, confiando em Cristo. Nós precisamos ter isto, meus irmãos, em mente. Nós precisamos ter isto em mente. É justamente por isso que a confissão de fé também afirma, desde a definição inicial, que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça e servem para confirmar nosso interesse em Cristo. Um selo não cria um pacto, ele o confirma. Assim também a ceia, ela não produz a salvação, não acrescenta méritos à obra consumada de Cristo. Como meio de graça, ela confirma ao crente aquilo que Cristo já conquistou por sua morte e fortalece sua fé para perseverar até o fim. Observe ainda que a expressão utilizada por nosso Senhor é nova aliança, e ela conduz imediatamente às promessas do Antigo Testamento. No Sinai, lá em Êxodo 24:8, Moisés aspergiu o povo com sangue e declarou: eis aqui o sangue da aliança. Jesus está dizendo: eis aqui o sangue da nova aliança. Séculos depois de Moisés, o profeta Jeremias, você lembra, em Jeremias 31, de 31 a 34, anunciou que Deus estabeleceria uma nova aliança, na qual perdoaria definitivamente os pecados do seu povo e escreveria a lei dele nos seus corações. Agora, naquela noite em que foi traído por um dos seus amigos íntimos, por um dos seus apóstolos, Jesus declara que essas promessas encontram o seu cumprimento em seu próprio sangue. A antiga Páscoa apontava para ele. Os antigos sacrifícios apontavam para ele. Toda a história da aliança da graça convergia para aquela noite em que Jesus foi traído. É exatamente isso que a confissão de fé resume ao afirmar que os sacramentos do Antigo e do Novo Testamento, quanto à realidade espiritual que significam,
são substancialmente os mesmos. Ambos apontam para Cristo, ainda que sob administrações diferentes. Chegamos então à aplicação deste princípio. Toda vez que nos aproximamos da mesa do Senhor com fé, não estamos apenas recordando um acontecimento passado. Estamos sendo chamados por Deus a contemplar, meus irmãos, novamente, Cristo crucificado. E a renovar nossa confiança em suas promessas. E alimentar a nossa alma naquele que continua pelo seu Espírito comunicando a seus filhos todos os benefícios da sua obra redentora. É por isso que a ceia é um verdadeiro meio de graça, não porque existe algum poder nos elementos, mas porque o Cristo que a instituiu continua presente pelo Espírito Santo, cumprindo sua promessa de fortalecer, consolar e confirmar aqueles que pela fé se assentam reverentemente à sua mesa. Então observe comigo, até que o apóstolo respondeu 3 perguntas fundamentais acerca da ceia do Senhor. Primeiro mostrou o que ela celebra, a unidade do corpo de Cristo. Depois mostrou o que ela proclama, a morte redentora de Cristo, o Salvador. Em seguida mostrou o que ela comunica e confirma, os benefícios da nova aliança por meio desse santo sacramento. Todos esses princípios, irmãos, abordam o significado da ceia do Senhor. Agora Paulo responde à última pergunta: como nos devemos aproximar dessa mesa? E a sua resposta vai apontar as implicações do que é a ceia do Senhor. E ela é solene. E eu respondo com as palavras do autor de Hebreus, capítulo 10, verso 22. Como nos aproximamos do Senhor e da sua mesa? Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo purificado o coração de má consciência e lavado o corpo com água pura. Portanto, devemos nos aproximar, resumindo, com discernimento, com fé e com santo temor. Isso nos leva ao último princípio que fala das implicações da ceia. Em quarto lugar, verso 27 a 32, a ceia do Senhor exige discernimento, pois quem despreza seu significado, come e bebe juízo para si. A ceia do Senhor exige discernimento, pois quem despreza seu significado, come e bebe juízo para si. É o que Paulo conclui no verso 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o quê? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, ao longo da história da igreja, poucas expressões foram tão mal compreendidas quanto estas. Muitos cristãos entendem que participar indignamente significa aproximar-se da mesa do Senhor sendo pecador, mas se esse fosse o sentido das palavras de Paulo, ninguém jamais poderia participar da ceia. A mesa do Senhor não foi instituída para pessoas sem pecado, mas para pecadores arrependidos que confiam unicamente na graça de Cristo. Obviamente, a autoridade que a igreja tem para disciplinar dá a ela esse poder e essa prerrogativa de afastar alguém quando não demonstra frutos dignos de arrependimento, ou quando é necessário tempo para mostrar os frutos. Mas o advérbio indignamente não descreve a dignidade da pessoa, mas a maneira como ela participa da ceia. Foi o que vimos em Corinto, eles participavam da mesa desprezando os irmãos. Eles transformavam um sacramento de comunhão em ocasião de divisão. Eles reduziam a proclamação da cruz a um banquete egoísta. Eles desprezavam a nova aliança enquanto celebravam seus sinais. Era essa a maneira de participar que Paulo condenava. Por isso, ele diz que quem procede assim será réu do corpo e do sangue. Réu é culpado. É como se eu tivesse crucificado a Cristo. Que expressão confrontadora. Ela significa tornar-se culpado de tratar como coisa comum aquilo que representa o mais precioso dom de Deus, o seu Filho sacrificado. Assim, participar indignamente não é apenas desrespeitar um rito, é desprezar aquilo que o rito proclama. É por isso que Paulo prossegue: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Observem cuidadosamente a ordem. Paulo não diz examine-se e abstenha-se. Ele diz examine-se e coma. O próprio termo traduzido por examinar-se tem o sentido de testar e aprovar. Portanto, o propósito do autoexame não é afastar o crente da mesa. Por óbvio, se há um pecado que exige separação, no ato da ceia o crente precisa se arrepender, confessar o pecado e comprometer-se a fazer a reparação, tão logo seja necessário.
E se a questão é um litígio com o irmão, ele tem o dia todinho do Senhor para procurar o irmão e reconciliar-se, e não ficar ainda brigado e simplesmente abster-se da ceia, achando que isso o isentará do pecado. Ele diz: examine-se e coma. Esse é o ponto. O propósito do autoexame, portanto, é conduzir o crente em arrependimento, fé e renovada confiança em Cristo. E o autoexame verdadeiro não termina em nós mesmos, ele nos leva ao Salvador, novamente. Mas Paulo ainda acrescenta a razão dessa necessidade: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, não é bênção, mas juízo para si. Verso 29. E eu creio que aqui devemos recordar tudo o que vimos até agora. Porque discernir o corpo é discernir aquilo que a ceia significa, é primeiramente discernir o corpo de Cristo entregue na cruz, mas é também discernir o corpo de Cristo reunido ao redor da mesa, a igreja. É discernir que esse sacramento comunica os benefícios da aliança, dessa nova aliança. Os coríntios não discerniam nenhuma dessas realidades, eles enxergavam apenas pão, apenas vinho, apenas comida, apenas um banquete. Por isso comiam e bebiam juízo para si. Então Paulo apresenta a prova desse juízo, que deve nos deixar perplexos. Se você acha que só no Velho Testamento Deus trazia castigos assim, verso 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso aqui ele está dizendo, não poucos que morreram. O apóstolo interpreta essas enfermidades e mortes como atos da disciplina paternal de Deus sobre aquela igreja. Claro que isso não significa, irmãos, que toda enfermidade seja consequência direta de um pecado específico. A própria Escritura rejeita essa conclusão simplista. O que Paulo afirma é que naquele caso concreto, e em muitos casos entre nós, Deus estava a corrigir a sua igreja, porque ela tratava levianamente aquilo que ele havia instituído como santo. Essa disciplina, entretanto, não era sinal de rejeição, pelo contrário, era expressão do cuidado de Deus. Por isso ele conclui no verso 32, que quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Atenção, você que está disciplinado. E por isso não pode participar da ceia até que corrija o escândalo e mostre frutos de arrependimento. Você está sendo disciplinado pelo Senhor, para não ser condenado com o mundo. Que maravilhosa esperança. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que preserva. O mesmo Deus que corrige é o que salva. O seu propósito não era destruir a igreja de Corinto, mas conduzi-la ao arrependimento. Esse texto, irmãos, nos lembra que a mesa do Senhor jamais deve ser tratada com irreverência, com leviandade ou como uma simples rotina. Aproximamo-nos dela não com medo servil, mas não também com irreverência e descaso, mas com santo temor. Não confiando em nosso status ou dignidade, mas na dignidade do anfitrião. Não presumindo sobre a graça, mas recebendo-a com humilde gratidão. Quanto maior é o privilégio de participar da mesa do Senhor, tanto maior é a nossa responsabilidade de fazê-lo com discernimento, fé e reverência. Eu quero concluir, meus irmãos. Ao longo desta passagem, nós vimos que Paulo nos conduziu passo a passo ao verdadeiro significado da ceia. Eu espero que você tenha desfrutado desse banquete. No primeiro plano, nós vimos a dimensão eclesiológica da ceia. Veja a robusta teologia bíblica aqui. No primeiro ponto, nós vimos a dimensão eclesiológica da ceia. A ceia celebra a unidade da igreja como corpo de Cristo. Eclesiológica é aquilo que se refere à igreja. No segundo, nós contemplamos a sua dimensão cristológica. A ceia proclama de maneira visível a morte de Cristo. No terceiro, vimos sua dimensão pactual e sacramental. A ceia sela a nova aliança e comunica espiritualmente aos crentes o benefício da obra redentora do Salvador. No quarto e último ponto, aprendemos sua dimensão ética. Justamente porque a ceia possui tamanho significado, ela deve ser recebida com discernimento, fé e santo temor. Agora compreendemos porque Paulo foi tão severo com a igreja de Corinto. Eles não estavam somente sendo mal educados durante uma refeição comunitária. Eles estavam negando por meio da sua prática. E nós podemos fazê-lo também. Tudo aquilo que a ceia proclamava. A ceia anunciava unidade e eles promoviam divisão.
A mesa proclamava o sacrifício de Cristo, eles viviam em egoísmo. A mesa comunicava os benefícios da nova aliança, eles tratavam esse santo sacramento com irreverência. Por isso suas reuniões deixavam de produzir edificação e se tornavam ocasião de disciplina. É nesse contexto que devemos compreender a exortação do apóstolo Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabemos que nenhum de nós, meus irmãos, é digno em si mesmo. Pois o verdadeiro autoexame não pergunta: sou suficientemente bom para me aproximar da mesa? Essa pergunta já foi respondida pelo Evangelho. Não somos. Ninguém é igreja, ninguém. As perguntas corretas são outras. Estou confiando em mim mesmo ou somente em Cristo? Estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados? Estou reconciliado com meus irmãos? Estou discernindo o corpo de Cristo, a morte de Cristo e a nova aliança celebrados nesta mesa? E o verdadeiro autoexame nunca termina em nós mesmos. Como eu falei, ele nos conduz novamente ao Salvador. E é exatamente para ele que, quando nós celebrarmos, os nossos olhos devem se voltar. E agora, ao encerrar essa exposição, não fixemos nossa atenção apenas na mesa. Fixemos naquele que é o Senhor da mesa. Ele é o anfitrião do banquete. Não fomos nós que nos autoconvidamos, nem o convidamos. Não somos nós que dizemos bem-vindo, Jesus. Foi Ele quem, por sua graça, nos chamou para nos assentarmos à mesa. Mas Ele é mais, irmãos. Ele é o alimento do seu povo. Ele não apenas nos oferece o pão. Ele, o nosso Cristo, é o próprio pão da vida, que satisfaz plenamente nossa alma. Ele é o Cordeiro sacrificado. A mesa só existe porque houve cruz. O banquete só existe porque o sangue da nova aliança foi derramado. Ele também é quem serve o seu povo. Ele é quem cinge os lombos, na pessoa dos seus oficiais, que o representam. E ele serve o seu povo, pelo seu espírito. Enquanto o seu povo come o pão e bebe o cálice, Cristo fortalece, consola, alimenta e confirma a fé daqueles que se aproximam desta mesa, confiando unicamente em suas promessas. E é Ele quem um dia receberá a sua igreja no grande banquete. No banquete messiânico, o noivo de braços abertos dirá: Ele pessoalmente abrirá as portas da mansão celestial e dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. É por isso que Paulo diz: anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Cada celebração da ceia aponta para esse grande dia. Hoje nós participamos pela fé, irmãos. Naquele dia, tão certo como o sol nasce e se põe, tão certo como vive o Senhor, nós participaremos do banquete pela vista. Hoje recebemos os sinais. Naquele dia contemplaremos a realidade. Hoje Cristo nos é comunicado sacramentalmente. Naquele dia estaremos para sempre em sua presença. Assim, todas as vezes que nos aproximamos da mesa do Senhor,
olhemos em 4 direções. Olhemos para trás, contemplando a cruz de Cristo. Olhemos para dentro, examinando o nosso coração diante de Deus, sinceramente. Olhemos para os lados, reconhecendo que pertencemos ao mesmo corpo e fomos reconciliados pelo mesmo sangue. E olhemos para a frente, aguardando com esperança o dia em que o próprio Cristo, nosso bendito Salvador, o Senhor da glória, nos receberá no banquete eterno do reino de Deus. Até lá, a mesa continuará anunciando o Evangelho, fortalecendo a fé da igreja e apontando para aquele que é o centro de toda a nossa esperança, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, que foi imolado. Curve sua cabeça, vamos orar. Queremos bendizer e glorificar o Teu nome, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou. Queremos Te louvar porque o Senhor, em Seu amor, nos ordena que nos reunimos em torno da mesa para proclamar a Tua morte, para nos alimentar espiritualmente do Teu corpo e do Teu sangue e para vivenciarmos essa unidade que temos em Ti. Seja bendito o Teu nome, ó Cordeiro. Seja bendito o Teu nome, ó Pai de amor, que enviaste o Teu Filho e em cuja presença estamos ao celebrar. Agora que aprendemos, ó Deus, sobre esse significado e as implicações da ceia, concede-nos a graça de participar dela dignamente, com o coração cheio de alegria, de gratidão e ao mesmo tempo de reverência e santo temor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.